O que é o Espiritismo? Sabemos realmente o que significa Espiritismo em nossas vidas? Sabemos realmente qual é a função dele? Hoje, no nosso encontro, nós pretendemos falar um pouquinho sobre o Espiritismo, entendendo como ele foi nos legado pela doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para falar sobre o Espiritismo, nós precisamos primeiro falar de duas outras condições anteriores ao Espiritismo, que é o materialismo e que é o espiritualismo. O que se entende por materialismo? O que se entende por espiritualismo? E o que é, portanto, o espiritismo? Allan Kardec tratou desse assunto de maneira muito clara quando ele nos disse textualmente que, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Ou seja, se você é espiritualista, logo você não é materialista. Alguém que seja materialista, logo não é espiritualista. Por isso que ele diz assim, porque quem quer que acredite haver em si alguma coisa a mais do que matéria é espiritualista. Então, se você crê em Deus, se você crê que a vida prossegue de alguma forma, mesmo que você não entenda como, você é espiritualista. Mas não significa que você é espírita. Então, o que é espiritismo e o que é espiritualismo? Como é que eu vou diferenciar esses dois vocábulos? E ora, Allan Kardec também tratou disso no Livro dos Espíritos em sua introdução, quando ele nos ensinou que os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo, eles têm um conceito bem definido, e já tinha naquela época quando ele tratou disso em 1857. E ele diz, para aquela época, que se desse outra nomenclatura, outra configuração, outra conceituação para esses termos, iria ser um problema já de complicação de palavras. E por causa disso ele resolveu propor um novo termo, que é espiritismo. Se nós compulsarmos os nossos alfarrábios humanos, nós não encontraremos essa palavra no dicionário humano antes da época de Kardec. Portanto, foi um neologismo criado por Allan Kardec para caracterizar, para definir, para nominar essa nossa doutrina. Então, o Espiritismo, como ele chamou, ou doutrina espírita, ou doutrina dos espíritos, são os termos que nós usamos para representar, para nominar essa nossa querida doutrina. E os adeptos, aqueles que professam o espiritismo, segundo Kardec, eles podem ser chamados de espíritas ou de espiritistas. Nós aqui no Brasil adotamos o termo majoritariamente espírita. Dificilmente você ouve dizendo alguém que é espiritista, mas não estaria errado absolutamente, pelo contrário, está dentro do que foi previsto. Então, se você é uma pessoa adepta ao espiritismo, você é um espírita. Então, nós vamos tomar um cuidado de afirmar aqui que você não é um kardecista. Porque algumas pessoas dizem, eu sou um kardecista. Por que será que as pessoas falam isso? Nós vamos entender isso também. Olha só o que disse Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. Ele diz assim, disse a filosofia de Platão, nunca poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto, felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade? Então veja que o próprio codificador dessa doutrina abençoada, esse espírito elevado que se materializou aqui na Terra, ele reconheceu que a obra era dos espíritos e não dele, em que pese a sua enorme contribuição, porque sem ele ou sem alguém do nível dele, nós não teríamos essa doutrina na Terra. Mas mesmo assim, na sua humilde referência pessoal, ele coloca-se como alguém que é intermédio, como alguém que é instrumento, e não como alguém que é o gerador das informações. Portanto, é importante dizermos, eu sou espírita. É claro, sou espírita da doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Então, algumas pessoas dizem kardecista, mas o correto mesmo seria dizermos eu sou espírita. Mas, para que não haja dúvida sobre isso, os próprios espíritos fizeram questão de deixar isso claro. Em Prolegômenos, ou seja, um prefácio mais longo do Livro dos Espíritos, eles escreveram assim: este livro foi escrito por ordem sob o ditado dos espíritos superiores. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Aqui, amigas e amigos, nós estamos ouvindo os espíritos dizendo que foram eles os geradores das ideias. Então, o pensamento não era de Kardec. Vamos lembrar que Kardec, por exemplo, não acreditava em reencarnação. Ele passou a ter certeza da reencarnação quando a estudou através dos ensinamentos que os espíritos trouxeram.
Então aqui ninguém está colocando Kardec em demérito, pelo contrário, elevadíssima a sua posição, mas humilde, reconhecendo que o nascedouro, que a origem dos pensamentos vieram lá do plano superior. A ele, Kardec e a pleide de contribuidores que com ele trabalharam, coube o exercício de materializar esses pensamentos aqui entre nós, que hoje nós conhecemos por Espiritismo. Então, agora que já sabemos dessas bases, podemos perguntar o que é Espiritismo? E vamos lembrar que Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ciência e filosofia foi o que diz Kardec no mesmo livro que é o Espiritismo. Como ciência, o Espiritismo trata da natureza da origem e do destino dos espíritos, bem como das relações deles com nós, os encarnados. Portanto, a ciência espírita, ela não está preocupada com os assuntos da matéria, a ciência espírita está preocupada com o conhecimento das leis do princípio espiritual. E como filosofia, nós compreendemos todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, o Espiritismo permite que, com relação a esse contato que fizemos com os benfeitores do mundo espiritual, nós conseguimos obter consequências morais. Mas o que é essa consequência moral? O que significa isso? Bom, para responder essa pergunta, precisamos saber o que é moral. E Kardec indagou sobre isso. Que definição se pode dar da moral? Está na questão 629 do Livro dos Espíritos. E eles responderam: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir, de separar o bem do mal. E o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então você tem uma moral alta em espiritismo, segundo a explicação espírita, significa que você cumpre a lei de Deus, que você faz o bem pelo bem de todos. Quem tem uma moral elevada é quem caminha cumprindo a lei de Deus. E aí nós entendemos por que temos consequências morais, porque o Espiritismo leva você, leva a mim, leva a todos nós a buscar cumprir as leis de Deus, a nos amarmos uns aos outros, como o Filho maior de Deus nos amou. Portanto, o Espiritismo foi definido por Allan Kardec em 1857 como ciência e filosofia. Mas ele não falou de religião. Espiritismo é religião? Vejamos, para poder responder essa pergunta e entender por que Allan Kardec não colocou o Espiritismo como religião logo no seu lançamento aqui na Terra, nós precisamos entender o que é religião segundo o conceito mais elevado dela. E a pessoa que melhor, ou o espírito que melhor nos esclarece sobre isso, é Emmanuel, no nosso entendimento. Porque na questão 260 do livro O Consolador, ele irá dizer que a religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Então vejamos que ciência e filosofia têm o papel de fazer os experimentos, fazer o raciocínio, e isso é muito importante, mas isso é o terra-terra. Agora, a religião é um sentimento divino que está em nós e que precisa ser elaborado, que precisa ser ampliado, porque ele, quando sendo objeto dessa ampliação, ele ilumina os sentimentos que estamos dentro de nós. Então a religião tem um papel aqui, é o sentido mais amplo da palavra, o sentido de sentimento elevado. E aí conclui Emmanuel dizendo que a ciência e a filosofia se juntam, se irmanam, se comungam para formar a tal da sabedoria. Então quem é sábio? É quem tem ciência e quem tem filosofia em nível elevado. E a segunda, ou seja, a nossa religião, ela personifica o amor. Por isso que quando você vive a religião, você é carta viva, você realmente vive o evangelho de Jesus. E ele conclui dizendo que sabedoria e amor são asas, asas divinas, com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Mas o que é espiritualidade? Espiritualidade nada mais é do que as aquisições interiores de cada um de nós. São as conquistas que nós já tivemos até o presente momento de nossas existências. Em outras palavras, como Jesus chamou, são os tesouros que a traça não corrói e que o ladrão não mina e nem rouba. E aí voltamos à pergunta: Espiritismo é religião? E a resposta fica clara nas próprias palavras de Allan Kardec, no livro que foi
promulgado, ou que foi processado, ou que foi editado 21 anos depois da sua desencarnação, porque eram notas que ele estava fazendo para, obviamente, mais tarde, produzir um livro. Mas como ele desencarnou, o livro foi publicado 21 anos depois e foi chamado de Obras Póstumas. Lá Allan Kardec havia dito: o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista. Olha só, ele não está dizendo que o Espiritismo não é religião, ele está dizendo que é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. O mesmo que ele disse lá atrás. Consequências morais e efeitos religiosos são sinônimos. Levar você a fazer o bem é a função do Espiritismo. Fazer com que você desperte e, de moto próprio, do seu próprio interesse, partindo de dentro para fora, você passa a fazer o bem, porque compreende que somente pelo bem você terá a tão buscada paz. Mas, diz Kardec, não é uma religião constituída. Aí porque ele não colocou o Espiritismo como religião desde o início. Não é uma religião constituída. Por quê? Porque não tem culto, não tem rito, não tem templos, e entre os adeptos nenhum toma ou recebe o título de sacerdote ou sumo sacerdote. Então nós não temos os paramentos, os modelos humanos de religião dentro do Espiritismo, porque isso, como foi dito, são modelos humanos, e nós entendemos que religião é sentimento, e sentimento é abstrato, não pode ser materializado em figuras que são estabelecidas como credos para que sigamos. Então a nossa religião é a religião do amor, a religião de fazer o bem. E ele diz mais: o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. O Espiritismo quer ser aceito livremente por efeito de convicção. Expõe suas doutrinas e acolhe os que voluntariamente procuram. Por isso que o Espiritismo não faz proselitismo, ele não sai aí chamando, venham ser espíritas. Não, ele mostra como ele é. Ele dá suas bases, seus princípios para quem o compulsa. E quem o compulsa, esse poderá ter acesso a esses poderosos meios de, vamos dizer assim, de clarear as consciências, de despertar as consciências, de nos fazer entender o sentido real da vida. E quando a gente tem acesso a isso, e a gente compreende isso, isso se chama convicção. Aí você não diz eu creio, você diz eu sei, porque você já tem elaborado em seu raciocínio o que se chama convicção. Não cuida o Espiritismo de afastar a pessoa algumas de suas convicções religiosas. O Espiritismo não está preocupado com isso. Se a pessoa está bem onde ela está, ela deve permanecer lá. Se lá ela está se nutrindo espiritualmente do que aquela religião pode oferecer, ela está bem, continue lá. Mas o Espiritismo não vai se dirigir a quem já tem uma fé e que essa fé é suficiente, que essa fé basta. Não, porque se ele já está nutrido por essa fé, por que trazê-lo ao Espiritismo sem que ele queira vir? O Espiritismo se dirige, sim, aos que estão insatisfeitos com o que as outras religiões lhes dão. E aí, essas pessoas insatisfeitas pedem alguma coisa melhor? O Espiritismo pode oferecer. Então, de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por que há tantas diferenças? Por que o meu filho pode ir embora antes de mim, eu ter que passar por um sofrimento tão grande? Por que acontece um câncer que às vezes mata de maneira absurda? Por que acontece uma pandemia como essa que nós estamos vivendo? Tudo isso o Espiritismo consegue responder com base em leis, com base em raciocínios lógicos e não em crendices ou qualquer outra natureza. Então, nós hoje compreendemos que o Espiritismo nada mais é do que um tríplice aspecto. Ele, na verdade, tem 3 aspectos. Ele é ciência que estuda e desenvolve o intelecto, estimula o aprendizado. Ele é filosofia que pergunta, que indaga e que também desenvolve o aprendizado. E esses dois juntos, nós lembramos, formam a sabedoria. Mas esses dois juntos estão aqui no terra a terra que nós podemos fazer. Mas aquele sentimento abstrato que está dentro do nosso íntimo, é inato em nós, esse vai ser acordado em nós. É o que ele chamou de consequências morais ou de efeitos religiosos. É a religião que sublima, que transcende, que vai muito além do raciocínio lógico. É aquela que te dá a resignação, porque você não consegue entender racionalmente por que aquilo está acontecendo, mas você sente que aquilo está acontecendo por uma razão que você ainda não alcança. Então você sublimou e aceita porque você sabe que nenhuma folha cai sem a permissão do Pai. E aí nós vamos ter na religião a formação do amor, as 2 asas, amor e sabedoria, que faz com que nós possamos avançar
na direção do Pai. E qual é a base espírita? No que se sustenta, que se apoia o espiritismo? Por que ele está há tanto tempo entre nós, desde 1857, e crescendo sempre? Por que tantas pessoas, quando tomam contato com o espiritismo, tornam-se muito felizes por compreender aquelas explicações tão lógicas? E a base desse espiritismo foi obtida quando Kardec fez essa pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Mesmo ele não tendo dito que é religião, o Espiritismo já era vamos dizer assim, um modelo que colocava o efeito religioso claramente desde a sua primeira obra. E a resposta que os Espíritos deram é Jesus. Então, Jesus é o tipo, não é o homem, é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para servir a nós outros que estamos aqui por um roteiro seguro, aquele que você olha e quer copiar, aquele que está indo por caminhos que você também quer seguir. Ele é guia, ele é modelo, é dele que nós devemos buscar o nosso amparo. Mas é interessante porque na questão 627, Kardec faz uma constatação e depois uma pergunta interessante. Ele diz assim, olha, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, e fez isso, o Evangelho de Jesus é completo, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Então, para que vocês estão vindo? Vocês terão que nos ensinar mais alguma coisa? Olha a pergunta que Kardec fez, extremamente lúcida. Ora, se Jesus já ensinou tudo, por que vocês estão aqui? E a resposta mais lúcida, ou tão lúcida quanto, irá responder-nos os Espíritos. Jesus usava frequentemente na sua linguagem, no seu modo de falar, alegorias. Ou seja, ele usava aquelas figuras para poder comparar coisas da terra, coisas do céu, e ele fazia isso também por parábolas, que eram aquelas pequenas historinhas ou historietas em que ele faz comparações de coisas espirituais com coisas materiais, de situações que os homens compreendem para poder alcançar aquelas que eles ainda não acessam, que eles não compreendem. Ele fazia isso porque ele falava de acordo com o que ele estava, aquele tempo que ele estava e os lugares que ele estava. Mas você veja que isso é tão poderoso que as parábolas até hoje são atualíssimas, as alegorias são atualíssimas, e se nós conseguirmos interpretá-las, elas têm uma profunda acepção de compreensão maior da vida. E agora eles disseram por que eles vieram. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Ora, as parábolas nem sempre eram compreendidas, as alegorias nem sempre eles conseguiam interpretar. Por isso que muitas vezes Jesus falava e nem todos compreendiam. Muito necessário, disseram os Espíritos, é que aquelas leis que Jesus nos legou sejam explicadas e sejam desenvolvidas. Por que isso? Porque são tão poucos os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Então nós vamos compreender o que Jesus ensinou, para que a gente, compreendendo, tenha a tal da fé raciocinada que faz com que nós pratiquemos sem titubeios, sem medo, sem estar achando que estamos sendo ludibriados. Não, nós temos certeza que estamos fazendo o que precisa ser feito. E aí eles fecharam dizendo, olha, Allan Kardec, olha, espíritas, a nossa missão, os dos espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos. Então, Jesus várias vezes dizia, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, quem tem olhos de ver, que veja. Ora, naquela época, Jesus falava e muitos não compreendiam por causa do alcance de compreensão. Precisou passar mais de 18 séculos, ou quase 18 séculos por volta disso, para que o psiquismo humano fosse amadurecido e essa compreensão pudesse ser ampliada a todos. E fecham eles. O ensino dos Espíritos tem que ser claro, tem que ser sem equívocos. Para que isso? Para que ninguém possa dizer que não sabia, para que todos possam julgar o Espiritismo e apreciar o Espiritismo com a razão, e não porque o outro falou dele, é porque ele entendeu usando a razão. E a razão é a base do Espiritismo porque ela nos concede uma fé raciocinada, aquela que a gente sabe. Então, perguntamos qual é a base espírita e vamos responder com a definição que está lá no livro Consolador de o querido Emmanuel. Ele diz, no aspecto religioso, repousa a grandeza divina do Espiritismo, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Então vejamos, amigas e amigos, o aspecto religioso,
ele é a consequência. Quando a gente fez o entendimento, a compreensão, através da ciência e da filosofia, nós acordamos esse sentimento profundo. E aí, então, nós compreendemos que restaurar o Evangelho de Jesus, como ele nos deixou no primeiro século, é a nossa missão. Restaurar e viver este Evangelho. Portanto, o Espiritismo, em sua essência, é o Evangelho de Jesus revivido. Mas nós falamos no início, doutrina materialista. E ela é antagônica ao espiritualismo e ela, obviamente, antagônica ao espiritismo. E nosso querido Kardec, ele fez um trabalho de avançar um pouco nessa compreensão naquela obra que citamos, obra póstumas. E ele diz assim, a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Isso é o materialista que pensa. Nasce e morre como organismo, o homem nada é antes nem depois da vida corporal. Então, para o materialista, segundo Kardec, e é exatamente isso que nós vemos hoje, quem pensa não é a mente, é o cérebro. Para o espiritismo, nós sabemos que a mente é quem gera o pensamento e o cérebro é quem transmite. E para o materialista, não existe nada após a morte, nem existia antes da vida, quando ele nasceu. E isso são conceitos que ainda estão muito fortes entre nós no mundo. Para o materialista, portanto, a realidade é a Terra. Seu corpo é tudo, pois que além dele nada mais há. Por quê? Porque a sua própria mente se extinguiria com a desorganização da matéria como o fogo com o do combustível. Então, quando acabou esse fogo da vida orgânica, na visão do materialista, acaba tudo. E isto é um problema muito sério do ponto de vista do rumos que essas pessoas tomam na vida, porque tem consequências essas ideias materialistas que são muito danosas, são um câncer na nossa, essas ideias são um câncer na nossa sociedade. Nada, por quê? Porque nada podendo esperar para depois desta vida, nenhum interesse teria o homem em fazer o bem, que muito natural seria procurar ser esse homem a maior parte de soma de gozos possíveis, mesmo fazendo isso à custa dos outros, porque ele não vai pesar na balança da economia espiritual, porque ele não a tem, as consequências, existe uma lei de causa e efeito que ele não vai conseguir ainda assimilar e ele vai procurar viver as vidas mundanas, esquecendo-se ou não conseguindo compreender de que é um espírito. Então, amigos, a doutrina materialista é a sanção do egoísmo. Ela vai fazer a pessoa pensar só nela mesma. Origem de todos os vícios, negação da caridade. E ainda poderia e justifica a pessoa tomar a decisão mais grave, aquela mais afrontosa ao pai, que é o suicídio. As pessoas que normalmente se suicidam, elas estão sem a fé. E a fé é exatamente o que dá essa consequência moral da compreensão da vida. Por isso nós precisamos compreender, fazendo algumas reflexões. E para fazer essas reflexões, nós precisamos lembrar de Allan Kardec, quando ele fez uma pergunta emblemática no Livro dos Espíritos. Ela está ali inserida com o número de 799. Ele pergunta assim, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E aí vem uma resposta que é uma bênção, uma resposta que nós precisamos refletir muito sobre ela, porque, na verdade, esta resposta é a base da compreensão. Ele disse, destruindo o materialismo, olha a palavra, destruindo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo faz que os homens, porque eles compreendem onde se encontram e onde estão seus verdadeiros interesses. Então, quando o espiritismo é compreendido, você sabe que é espírito num corpo transitório. Você não é o corpo e você tem certeza de que você prossegue e que você veio e que você irá até um dia chegar ao Pai. E você fazendo isso, você consegue viver a vida cumprindo a moral, que é a regra de bem proceder, aquela de fazer o bem pelo bem de todos, para cumprir a lei de Deus. Mas alguém poderá estar aí perguntando, será que eu preciso ser espírita para atingir esse tipo de compreensão, esse tipo de certeza? Bom, essa é uma resposta muito interessante. Certa ocasião, Allan Kardec, lá numa das suas palavras no Evangelho segundo o Espiritismo,
ele colocou uma passagem no capítulo 15 de um apóstolo muito importante para o cristianismo, que estava na condição de espírito 15 séculos, ou melhor, 18 séculos depois, que era Paulo, o apóstolo. E tem uma passagem esplendorosa em que Paulo diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Olha o que ele está dizendo. Se você é espírita, agradeça a Deus, porque você pode ser aquele que bebe nessa fonte, que goza a luz desse facho superior. Aí ele adverte: olha, gente, não é que somente os que possuem essa luz do Espiritismo sejam salvos. Não, não. É que essa luz do Espiritismo ajuda cada um de nós a compreender os ensinos do Cristo. E por isso ajuda-nos a nos tornar melhores cristãos. Então vejamos, não é o Espiritismo que é a salvação. É a compreensão que vem do Espiritismo. Quando a gente compreende Jesus e o segue, a gente consegue cumprir a missão. E por isso que Kardec não diz fora do Espiritismo nós não seremos salvos. É fora da caridade que não há salvação. Compreender para poder seguir, e seguir para poder fazer, e fazer para poder viver a mensagem de Jesus. Certa ocasião, Allan Kardec estava em uma das suas viagens e, num dos seus discursos, alguém perguntou: o Espiritismo tem alguma senha, senhor Allan Kardec? E lá, nesta viagem que ele fez em 1862, ele irá responder: os espíritas não formam nenhuma sociedade secreta, não formam nenhuma afiliação. Os espíritas não devem, pois, ter nenhum sinal secreto para serem reconhecidos ou conhecidos. Não precisa disso. Mas ele diz assim: sim, vocês têm uma senha. Uma senha que é compreendida de um extremo ao outro do mundo. Essa senha é a caridade. Então você será reconhecido como espírita, como verdadeiro cristão, quando você vive e pratica a caridade. Aí então você está fazendo a vontade do Pai, que é amando-nos uns aos outros. Porque caridade nada mais é do que amar ao próximo como a si mesmo, na essência. E aí, Allan Kardec continua: pela prática da verdadeira caridade, reconhecereis sempre um irmão, ainda que não seja espírita, e deveis de sempre estender-lhe as mãos. Então veja que nós estamos aqui diante de uma doutrina que nos leva a ser melhores uns para com os outros. E aí nós perguntamos, para que a gente possa encaminhar-nos para o fechamento dessa análise, simples, mas não obstante, uma análise importante para a gente saber. E queremos fechar fazendo uma pergunta: o que é ser espírita? Será que já pensamos nisso? Será que sabemos o que é ser espírita? De novo, nessa mesma viagem de 1862, Allan Kardec irá responder: olha, filhos, os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos, porque ambos são a mesma coisa, são aqueles que aceitam para si mesmos, todas as consequências da doutrina, aquelas consequências morais, aqueles efeitos religiosos, e que praticam, ou que se esforçam por praticar a sua moral. E a moral do Espiritismo, nós sabemos, é fazer o bem pelo bem de todos. Então, quem é o espírita? Como é que eu posso me chamar de espírita verdadeiramente? Quando eu pratico a moral do Cristo, quando eu cumpro a vontade do Pai, assim na terra como no céu, e não a minha. Portanto, será que eu sou espírita? Eu devo me perguntar intimamente: eu estou me esforçando para praticar essa moral? Não significa que eu estou dando conta de fazer totalmente. Eu estou no mundo de evolução ainda, eu não dou conta de fazer tudo ainda, mas eu estou me esforçando muito para fazer, e é isso que me torna, ou nos torna espíritas. Certa ocasião, no primeiro livro publicado pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, tivemos um espírito que tinha sido aqui na Terra um poeta muito famoso, Casimiro Cunha. E ele, nesse livro que foi publicado em 1962, chamado Parnaso de Além Túmulo, ele escreveu um versinho tão lindo no final de uma prosa, de uma obra dele, dentro dessa majestosa obra Parnaso de Além Túmulo. No finalzinho ele diz assim:
Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Olha que gracinha, olha que coisa mais bonitinha, mas olha que coisa profunda. Se você está buscando o Espiritismo, norteia na luz dele, porque ele te levará a uma condição de muitas certezas que hoje você pode não ter por não compreender. Não significa que você é melhor ou pior do que ninguém, significa que você ainda apenas não teve acesso a essa compreensão elevada. Mas se você busca esse espiritismo, você deve se nortear, tem o teu rumo na luz dessa compreensão que o espiritismo trouxe. E aí ele diz, bacaninha, olha só, espiritismo é uma escola. Se você entrar no espiritismo, minha amiga ou meu amigo, você estará claramente entrando, matriculando-se num curso de escola superior da vida. E o professor, o mestre, o supremo guia de todos nós chama-se Jesus. Então, se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. E o mestre amado é Jesus. Então ficamos com essa bênção, nos lembrando de um encontro que Jesus teve com Maria e Marta, há muito tempo atrás, próximo da Galileia. Em certo momento, ele diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas. No entanto, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Espiritismo faz com que nós escolhamos a boa parte. Por isso, amigas, nós temos que lembrar: ser espírita é fazer a vontade de nosso Pai. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.